O pior momento de subir num palco para o ator é sem personagem. Esse é insuportável. E você vê o cenário, dá vontade de eu ir para a marca do meu... Tirar a marca, ó. Não, é aqui. Aí você dá vontade de vir para cá e começar o indignado. Mas eu preciso dar um grito, não? Para voltar para fora o nervoso. Enfim, eu gosto de pensar que existe um porquê. Tem que existir uma função. É fascinante a gente imaginar o que é que a gente pode fazer, né? E melhor ainda é quando me lembro daquela sensação que a gente é tomado quando a gente... aquela sensação de prazer quando a gente descobre que gosta daquilo, que gosta de brincar, que gosta daquela lição, né? Que gosta daquele ofício. Eu fui educado a ter como meta gostar de aprender. É no prazer de fazer alguma coisa, é no prazer de ter uma função que para mim reside o porquê da vida. Então, daí a ser ator, não foi problema nenhum, foi a solução, né? Eu vim de uma família de músicos eruditos que me ensinou a consumir cultura, a ir a museus, a ir a teatro, a ir ao cinema, a observar a arquitetura. Eu me lembro, minha mãe, ela além de ser uma incentivadora, ela era cúmplice. Eu me lembro dela me dizer assim: meu amor, estude que você vai descobrir o que lhe faz feliz. E o que lhe faz feliz vai lhe conduzir ao que você quer fazer e lhe tornar um ótimo profissional. Eu acho que essa educação, a sorte de eu ter tido essa educação, me tornou uma pessoa com uma ótima autoestima. Quando eu digo autoestima, é porque eu amo o que faço. E se eu amo, eu vou ter segurança e felicidade. E estas coisas entranham e dão aquela tranquilidade de você ter e saber a sua meta, o seu propósito. E isso eu chamo da minha autoestima. Isso eu chamo de autoestima individual. Salvador foi a primeira capital do país. E com vários pontos positivos durante a sua história. Eu tenho certeza que em cada cantinho dessa cidade existe alguma coisa brilhante sendo estudada, sendo criada. Porém, nós temos notado que a gente anda reclamando demais do que a gente vem sofrendo, né? A gente vem reclamando do que a cidade tem sofrido, né? A cidade está suja, mal educada, maltratada, né? E às vezes a gente se comporta como se isso não fosse um problema nosso. É muito fácil a gente chegar e encontrar, quando a gente vê uma coisa errada, é fácil você ouvir alguém dizer assim: você está na Bahia, meu irmão. Aí eu fico pensando, puxa, isso é uma autoestima coletiva baixa. Eu comecei a pensar que eu chamo isso de uma autoestima coletiva baixa. A individual, às vezes, anda muito bem, porque a gente chega nos lugares chegando, né? Mas na hora do geral, a gente às vezes tem se comportado dessa forma que eu tenho chamado de autoestima coletiva baixa. E eu tenho notado mais ainda quando, ultimamente, algumas perguntas me são constantes. Como, por exemplo, você mora aqui? Você é daqui? Pelo menos 2 vezes na semana eu encontro alguém que me pergunta se eu sou daqui, se eu moro aqui. Gente, por que eu não seria daqui? Não é? Eu não sou daqui? Por que uma pessoa, quando faz sucesso, não pode morar aqui? Não pode ser daqui? Né? Eu estou sibilando por causa de um aparelho, viu? Vocês me perdoem que eu tenho que fazer isso aqui, está dando uma agonia horrível. Então,
estou procurando água, mas não. Então, peraí. Então, uma outra coisa recorrente que me perguntam, quando eu chamo alguém, né, já aconteceu de eu chamar alguma pessoa assim, por favor, fala, e aí, quando é que você vai ver o indignado? Vira e mexe, ou alguém faz assim, Frank, eu não vou não, porque meu marido disse que não é pra gente, não. Eu ouço, é oxente mesmo, é verdade, é estranho, né? É muito estranho, eu nunca imaginei. E isso, eu tenho 30 anos de carreira, e isso vem ocorrendo de uns 10 anos para cá. Talvez até mesmo porque o que eu faço na TV já alcançou mais pessoas, não sei. Mas aí eu comecei a pensar nisso, né? Pensando muito nisso. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com minha Salvador? Por que é que a gente está se sentindo menor? Menor de quê? Por quê? Aí eu pensei, eu descobri eu acredito que alguns fatores que nós conhecemos e sabemos muito bem, né, estão cooperando para esse sentimento de desmerecimento. Eu destaco três fatores que juntos fazem com que esse sentimento se instale. 2, graças a Deus. Porque só tem 18 minutos. Espera aí. Peraí. Fazer uma gaiatice já melhora. Que bom. Aí eu destaco 3. Olha como muda. Graças a Deus, esse aparelho miserável. Que alívio. Bom, mas enfim, para eu não perder o fio da meada. Enfim, eu destaco 3 fatores que eu acredito que juntos fazem com que esse sentimento de desmerecimento, esse sentimento, né, essa apatia venha se instalando. 2 são históricos. Primeiro é a escravidão, que no Brasil durou 3 séculos. 3 séculos de seres humanos sendo propriedade de outro. E essa escravidão só tem 125 anos de abolida. Eu tenho 51, é muito pouco tempo. 125 anos é pouquíssimo tempo. É tão pouco tempo que a gente não criou ainda, é pouco tempo para que a gente crie uma geração que não tenha enraizado no âmago esse ato social infame. Daí eu acho que daí é que vem uma certa falta de iniciativa. Segundo, o golpe militar de 64, que gerou a ditadura e que gerou mazelas terríveis, até hoje a gente sabe várias. Porém, eu vou destacar a educação, que nessa época, justamente de 1968, depois do AI-5 para cá, a educação foi danificando e culminando para essa péssima qualidade que hoje a gente vê, com uma negligência dos dois lados, tanto de quem ensina, quanto também de quem está disposto a aprender. Né? E terceiro, e eu acho que isso também vai criando uma indolência quase que total. E o terceiro fator, a velocidade da nossa explosão demográfica. Ela é tão assustadora, ela é uma das maiores do mundo. Ela é tão assustadora que, se a gente for comparar com a América do Sul, é de assustar. Em 1970, nós éramos 90 milhões em ação, para frente Brasil do meu coração. Hoje nós somos 197 milhões. 107 milhões em 43 anos. Isso é 2 Argentinas e um Chile. É apavorante. Em 1970, Salvador tinha 1 milhão e poucos mil habitantes. Hoje, nós temos quase 3 milhões de habitantes. Sem contar Lauro de Freitas,
Catu, Candeias, a ilha, se a gente botar toda a galera junta, vai dar mais de 4 milhões de habitantes. E os desafios são os mesmos. A cidade, a infraestrutura da cidade não cresceu e não acompanhou o crescimento populacional. O sistema de transporte é quase o mesmo. As escolas públicas são quase as mesmas, né? E as comunidades pobres é que conduzem o gerenciamento da cidade e de toda a sua infraestrutura. Enfim, é isso. Eu acho que esses fatores ainda estão causando sintomas de inépcia, dessa falta de aptidão. Mas eu acredito na busca do prazer da função. Como eu falei, eu sempre acreditei nisso. Então, não custa nada redescobrir a cidade, a nossa cidade. Se a gente for parar para pensar, assim, o que essa cidade nos oferece só depende de nós mesmos. Nós temos a sorte de ter nascido numa cidade que é quase única no mundo. Nós vivemos numa cidade linda, apesar de todas as mazelas. Por mais que a gente maltrate e suje, Salvador continua linda, livre, o direito livre. A gente é tão livre que a gente não sabe nem o que é viver em outro lugar. A gente é livre para sair e vir a hora que quiser, ao momento que quiser. A gente temos um clima excelente, equilibrado, ou seja, e com uma fama internacional de sermos um povo alegre e hospitaleiro. Ou seja, então por que é que a gente não dá uma rasteira, né, nesse passado desumano, né? E mostrar a si mesmo que estudar e aprender é um tesouro prazerosíssimo e que a felicidade pode estar aqui, bem perto, na sua cidade, no seu povo, né, na sua vida. Porque, como eu disse, nessa cidade, em cada cantinho dela, tem algo belíssimo sendo criado e sendo estudado. Muito obrigado.